Hoje, domingo, dia 26 de outubro de 2025, dando sequência ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nos dois últimos domingos, nós não tivemos o estudo por questões de coincidência de agenda, né? Outros compromissos, palestras agendadas, e aí coincidiram com o estudo do domingo. Mas hoje estamos, dando sequência ao nosso estudo, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos conversar hoje a partir do versículo 18, que vai tratar aqui do versículo 18 ao versículo 22, vai tratar da questão da sabedoria humana, né? Aqui uma sequência, na verdade. Paulo já vinha tratando esse assunto, o capítulo 3 como um todo, ele vem tratando esse assunto. Nós já conversamos sobre as dissensões às quais Paulo criticava, falamos da responsabilidade daqueles que ensinam, aliás, Paulo falou da responsabilidade daqueles que ensinam, e hoje o versículo 18 até o 22 vai tratar esse assunto sobre a sabedoria humana, sobre de certa forma, o menor valor ante a sabedoria divina. Então é essa a ideia que Paulo aqui vai nos trazer, e vamos conversar sobre isso, já fazendo a leitura do conjunto e depois vamos conversando sobre o conjunto. Então nós temos a seguinte fala de Paulo: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. E aqui Paulo vai citar o provérbio, capítulo 3, versículo 7. Porque está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, e aqui ele vai citar um salmo, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são sempre vãos, são pensamentos vãos. Esse é o Salmo 94, versículo 11. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Interessante esse conjunto aqui de Paulo. Interessante. Ele segue, ou melhor, ele parte daquilo que ele já falou anteriormente nessa mesma carta aos Coríntios, quando ele dizia que as pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele dizia que na verdade todos deveríamos ser do Cristo, seguidores do Cristo. E aqui ele acrescenta um outro aspecto. Quando olhamos o versículo 21, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, ou seja, é aqui da terra. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Aqui ele cita 3 nomes que eram muito conhecidos da época, principalmente conhecido pelos coríntios. Paulo, Apolo, um pregador de Antioquia, que ficou por muito tempo em Corinto e formou um grupo de seguidores, tamanha a sua capacidade de oratória, e sim, divulgava a mensagem cristã. E Cefas, Kefas, rocha, pedra, em hebraico, que significa aquele mais respeitado do movimento, aquele do apacenta as minhas ovelhas, dito por Jesus. 3 nomes importantes, 3 nomes significativos, vamos dizer assim. Então Paulo vai colocar isso para dizer:
Isso tudo é do mundo. É preciso ascender. É preciso ir além das questões do mundo. E aí por isso que ele diz, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então ele faz uma sequência, dizendo que então essa questão do mundo é importante, sem dúvida, porque vivemos no mundo, mas não podemos viver do mundo. E Paulo vai mostrar que tudo isso é circunstancial. As pessoas passam, conhecimentos se ampliam e por isso podem até se modificar. A vida material tem início e fim, materialmente falando. Presente e futuro se interconectam, porque o futuro é a consequência do presente. O futuro não tem uma existência própria. O futuro tem uma existência derivada. O que eu quero dizer com existência derivada? Ele deriva das ações do presente. O futuro é consequencial. E também não há futuro, porque quando o futuro chega, ele se transforma no presente. Quando chega a data futura, que tanto dela falávamos, ela se torna presente. E aqui por isso ele trabalha futuro e presente, futuro e presente. Ele diz, tudo isso é nosso, é da terra, é da vida material. E ele diz, mas todos nós somos do Cristo. E o Cristo é de Deus. Então ele criou uma escala. E nessa escala, a perenidade está na relação com Deus. A circunstancialidade está na vida material. A circunstancialidade é a vida material. E aí, então, é que, de trás para frente, nós vemos aqui ele dizendo já no versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Interessante esse versículo. Se alguém se vangloria do seu conhecimento, aprenda a tornar-se aprendiz. Porque ninguém sabe tudo que não tenha algo a aprender. Também ninguém sabe nada que não tenha algo a ensinar. Mas é interessante Paulo dizer isso. Não se engane a si mesmo. Disputar quem sabe mais. Tem um ditado chinês que diz, o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. E eu fico vendo muitas vezes debates inflamadíssimos. Vídeos e mais vídeos com críticas de quem detém o melhor conhecimento sobre Deus. A netinha chegou aqui, quer aparecer no vídeo? Vem cá para você ver. Assim, aqui. Não, você fala assim pro pessoal, alô pessoal. Olha, chega aqui, ó, pode chegar, olha lá, ó. Olha lá, fala assim, alô pessoal. Hoje é o dia da netinha estar em casa. E hoje ela está aqui desde cedinho, porque dormiu aqui em casa ontem. Então, estamos aqui com a netinha. Mas voltemos. Eu vejo debates disputando quem de fato é dono de Deus. Porque, no fundo, os debates são esses. No fundo, o que eu vejo entre esses grupos religiosos, e não é pejorativa a minha fala, é que querem ser donos de Deus. Querem ser donos de Deus.
Querem dizer assim, a nossa interpretação é a correta, a sua está errada. Essa é a verdadeira igreja de Deus. Deus não fundou a igreja. Jesus não fundou a igreja. Não no sentido institucional que se dá a essa palavra. As eclesias, pessoas que se reuniam para estudar e vivenciar. Tem um item interessante na carta de Tiago, até deixa eu chegar nessa carta de Tiago aqui, deixa eu dar um pulinho nela aqui. Carta de Tiago, vamos chegar lá na carta de Tiago. Essas folhinhas finas, né, da Bíblia, elas são difíceis de passar, vão grudando. Aqui na carta de Tiago, salvo engano, é o versículo 27, deixa eu confirmar, isso, é o versículo 27 do capítulo 1 da carta de Tiago. Ele diz assim, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí vem o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Vejamos esses dois versículos, vou até sublinhá-los aqui, porque eu me lembrei deles agora que estava falando, mas eu vou até sublinhá-los aqui, porque eles são interessantes. Quando eu estou dizendo aqui desses debates inflamados, vem o apóstolo Tiago dizer, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Interessante essa fala do apóstolo Tiago, porque ela vem ao encontro do que está sendo dito por Paulo aqui no versículo 18 do capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. E aí eu vejo esses debates. Aliás, não são debates, porque um faz um vídeo falando do outro, o outro faz outro vídeo falando daquele. E assim, num eterno, digamos, embate. Eu acho que se todos se dedicassem a servir ao semelhante, como disse o apóstolo Tiago, a servir o semelhante, nós teríamos uma religião forte de fato. Mas enquanto ficarem digladiando, disputando quem é o dono de Deus, porque é assim que estão fazendo, cada um quer mostrar o Deus que ele entende e quer impor a sua forma de pensar. E diz, não, é porque assim é que está escrito no texto e tal e tal. Aí vem outro e fala, não, porque, no mesmo texto, porque é assim, assado que está escrito. E aí disputam se deve guardar o sábado, se deve guardar o domingo. Disputam e disputam e disputam, mas não vão servir ao semelhante. Religião não se faz na cátedra. Religião não se faz no púlpito. Religião se faz no amor demonstrado ao semelhante. No servir, como disse o Cristo, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Vemos líderes religiosos que quando visitam algum lugar, raramente visitam, quando visitam algum lugar, estende-se um tapete vermelho, como se fosse uma autoridade celestial.
Voltemos à carta de Tiago, tem um texto interessante aqui, deixa eu voltar aqui em Tiago, essa folhinha pequenininha, fininha aqui, que a gente vai passar uma, passa duas, passa três, eu buscava o capítulo, veja, tem uma parte dele aqui, da fala dele, versículo 22 do capítulo 1. Veja o que o apóstolo Tiago fala. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante, né? Hoje estão mais vendo a carta de Tiago do que a carta de Paulo. Já vou até deixar marcado aqui, vai que eu volto nela. Então, pensemos nisso. É importante a sabedoria humana? Ah, sem dúvida. É importante. É preciso conhecer para discernir. Não se faz escolhas jogando na álea, na sorte. Se faz escolha com a consciência, com o conhecimento daquilo que se escolhe. É importantíssimo. O conhecimento humano avançou nas áreas diversas, na ciência, na medicina, principalmente. Quantos avanços tivemos? Sim, é importantíssimo que tenhamos esses avanços. É importantíssimo o conhecimento humano. Só que esse conhecimento humano não pode gerar a vaidade, a soberba. E principalmente no meio religioso. Soberba não combina com o meio religioso, que pressupõe a humildade. Em vez de debater se deve guardar o sábado, se deve guardar o domingo, vá dar água a quem tem sede, vá dar comida a quem tem fome, que seja no sábado, que seja no domingo. Vai agasalhar um que tem frio. Porque é isso que Jesus foi nos falar. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava nu, vestiste-me, fui enfermo, foste me ver, era preso, foste me visitar, era estrangeiro, me abrigaste. E ele diz que todas as vezes que se faz isso a alguém, a um dos dele, dizia ele, a alguém, é a ele que fazemos. Então, essa sabedoria humana, nesse sentido, a sabedoria humana, nesse sentido de soberba, ela é incongruente com os preceitos trazidos pelo Cristo. Porque a sabedoria deste mundo, diz ele, é loucura diante de Deus. E ele cita aqui o provérbio, capítulo 3, versículo 7, lá dos provérbios. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Astúcia. Astúcia. Vejo, assim, esses debates calorosos, efervescentes. E fico pensando isso. A verdade, ela tem faces. A face que eu vejo, a face que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das duas faces. Temos cabedal de conhecimento, né, suficiente para explicar Deus? E eu vejo pessoas dizendo, Deus quer que seja assim, Deus não quer que seja assim. Como se fosse assim uma pessoa que tivesse uma interlocução com Deus e dizendo, olha, ele me falou. E muitos dizem, ele me falou. E quanto disse é algo do próprio pensamento. Quanto disso é um efeito do subconsciente. E eu vejo isso. E não é crítica pejorativa, é crítica.
Posso estar errado nesse sentido também, em achar que isso não é legal. Posso estar errado. Tudo bem. Assumo se estiver errado e ensine-me a entender de maneira diferente, então. Mas o que eu vejo, com toda a minha limitação, o que eu vejo é uma disputa para saber quem tem razão. É uma disputa para saber quem melhor explica Deus. Nós não conseguimos explicar nem a razão humana. Vamos tentar explicar a razão divina? Mas os textos sagrados dizem isso. Os textos sagrados dizem: o isto depende da interpretação de quem lê. Porque em nome do Cristo que pregava o amor, nós já vimos muitas barbaridades. Em nome do Cristo que pregava a união, nós já vimos muitas dissensões. É o texto ou a interpretação? O texto é que é incorreto ou a interpretação que é incorreta? Ou o interesse daquele que lê é que dá uma incorreção ao texto? Então, quando dizem os textos sagrados, eu sempre pondero se é o texto em si ou se é a interpretação de quem o lê, ou se é a vontade de quem o lê, ou se é o interesse de quem o lê. Porque eu já vi muitas interpretações divergentes, conflitantes de um mesmo texto, em função das diversas religiões. Então, tudo isso é um aspecto que Paulo está trazendo aqui, a soberba do conhecimento. E aqui me refiro ao conhecimento religioso, o avanço religioso. Eu acho interessante quando olhamos na ciência, um conhecimento é trazido por um grupo de cientistas, os demais observam e abraçam. No meio religioso, dissendem. O Djalma aqui traz uma fala de Tiago, do capítulo 3 da carta, de versículo 24. Já deixei aberto aqui, viu, em Tiago. Então vamos lá, vamos ler o versículo completo que você coloca aqui, Djalma. Muito bem. No versículo 24 do capítulo 3, versículo 24. Será que é isso mesmo, Djalma? Dá uma checada, por favor. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 24, não temos. O capítulo 3 vai até o versículo 18. Vamos dar uma olhada aqui. Mas é interessante o que você trouxe. Eu vou buscar aqui o versículo 13, Tiago, do capítulo 3, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Vem ao encontro do que nós estamos conversando. Ele está corrigindo 2:24. Eu vou lá, Djalma. Mas interessante, a gente quer abraçar o que viu e abraça o que não viu, porque aqui você cita 24, eu fui buscar, não há o 24, termina no 18, mas o que está do 13 aos 18 vem ao encontro do que estamos falando aqui. Veja, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, de facção, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Muito legal essa fala de Tiago. Djalma, nós olhamos o que vimos e enxergamos o que não vimos. Muito bem aqui. Esse versículo vem ao encontro perfeito da carta de Paulo. Vou até escrever aqui citando 1 Coríntios, capítulo 3. Muito legal. Muito legal. Veja o que ele diz aqui. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Muito legal. Mas vamos lá, capítulo 2, versículo 24, Paulo. Desculpe, Djalma, que você aqui citou. E nós temos aqui uma fala de Tiago, dizendo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras também é morta, dizia o apóstolo Tiago. E aqui eu acho interessante trazer, Djalma, essa fala, porque nós já dissemos, quando estudamos a carta de Paulo aos Romanos, sobre a palavra obras. Porque na carta aos Romanos, Paulo não se refere à caridade, ele se refere às obras da lei. Então, por isso que ele dizia que as obras não salvavam, não justificavam, era a fé que justificava. Mas Paulo se referia às obras da lei. Guardar o sábado, ir a Jerusalém se purificar, aquelas obras da lei. Então ele dizia que aquelas obras não justificavam. A fé sim justificava, e ele cita Abraão, que viveu antes da lei e foi justificado por Deus. E se Abraão viveu antes da lei e foi justificado por Deus, não são as obras da lei que justificam. Agora, quando olhamos a carta de Tiago, quando ele utiliza a palavra obras, não é mais obras da lei, não é aquilo que Paulo falava das obras da lei. Ele se referia aos atos de bondade, aí sim, à caridade. Então a carta de Tiago é a carta que fala da caridade. Como Paulo falou também aos Coríntios, lá no capítulo 13. As obras às quais Paulo se referia na carta aos Romanos eram as obras da lei. Então não há divergência entre Tiago e Paulo, porque são coisas distintas, são falas distintas, de coisas distintas. E então é importante essa observação sua, Djalma, porque ela nos permite, e nos permitiu, lendo o versículo 13 à frente do capítulo 3 da carta de Tiago, esse entendimento sobre a sabedoria humana e a sabedoria do alto. Esse entendimento sobre a soberba. O conhecimento não pode ensoberbar. Quanto mais se sabe, mais se serve. Mais buscas ser útil à pessoa. E essa é uma fala que antecedeu a Paulo. É uma fala atribuída a Sócrates, quando ele falava que a sabedoria, de fato, indica não o quanto se sabe, mas o quanto não se sabe e precisa buscar aprender. Fizeram um resumo desse pensamento de Sócrates e colocaram como se fosse uma só frase, do tipo, dizendo, eu só sei que nada sei,
quanto mais sei, só sei que nada sei. Mas Sócrates ele foi bem mais amplo do que isso. Ele foi construindo um raciocínio para dizer que a indicação de sabedoria é justamente o perceber o quanto se deve saber e não o quanto já se sabe. Doutora Marlene, querida amiga, pergunta aqui como distinguir a soberba do orgulho e da vaidade. Eu diria que é algo um tanto difícil de criar uma linha divisória, porque eu diria que é algo bem sinérgico entre elas, entre a soberba, entre o orgulho e entre a vaidade. Entre eles há uma simbiose. O orgulho, no aspecto de reconhecer o quanto se pôde fazer, ele é até salutar quando a pessoa coloca ali, como diz, graças a Deus, ou que bom que eu fiz isso, eu tenho essa capacidade, me orgulho de mim mesmo. Agora, o orgulho, quando é exclusivista, só eu, a mim me basto, ele já é danoso. A vaidade, ela é uma tolice, que, aliás, doutora Marlene, foi um único dos defeitos que no Evangelho, segundo o Espiritismo, um espírito amigo deu um adjetivo. É o único dos defeitos, por assim dizer, que recebeu um adjetivo. Orgulho, lá vemos a palavra o orgulho. Mas quando está escrita vaidade, nós vemos o adjetivo, a tola vaidade. A tola vaidade. Vaidade é tolice. Vaidade é querer ser melhor do que os outros, reconhecidamente melhor do que os outros. E a soberba, eu diria que é pegar esses dois e passar por cima das pessoas, sopesar as pessoas. Eu diria que a soberba é a pessoa que se alegra com a vaidade e se alimenta do orgulho. É como se a soberba fosse um corpo vestido de vaidade e alimentado pelo orgulho. E a soberba minimiza todos os valores humanos. Então eu não diria que são distinções, mas que esse conjunto, vaidade e orgulho, leva ao comportamento de soberba. A soberba, ela discrimina. A vaidade, ela diferencia. O orgulho gera o egoísmo. E a soberba discrimina tudo que não for em conformidade com o soberbo. E a sabedoria, ela não pode desenvolver, ou ela não pode ser usada para alimentar a vaidade, tola vaidade, para abastecer o orgulho e para fundar a soberba. E é isso que Paulo critica aqui. É isso que, com o auxílio aqui do Djalma, trouxemos do apóstolo Tiago. Então, com essa ideia, nós entendemos Paulo dizendo aqui, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, como disse o apóstolo Tiago, ela é sempre pura. Sempre pura. Pensemos nisso. Pensemos nisso. E volta ao que eu disse no início. Principalmente no mundo religioso. Tola vaidade, achar que sabemos tudo sobre Deus. Aliás, creio que sabemos quase nada sobre Deus. É tolice querer debater para dizer quem é o dono de Deus. E aqui volto para dizer que é o dono de Deus. Eu volto ao último versículo lido, o versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte,
sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Nós somos de Deus. Não é Deus que é nosso. Temos por dono Deus. E não Deus tem por dono a nós mesmos. Então não sejamos esses sábios, entre aspas, esses sábios orgulhosos, prepotentes, soberbos, porque isso não é sabedoria, para achar que somos donos de Deus e para dizer que nós sabemos interpretar o pensamento divino. Mal sabemos interpretar o nosso próprio pensamento. De longe não sabemos interpretar o pensamento alheio. E queremos interpretar o pensamento de Deus. É o finito, materialmente falando, tentando explicar o infinito. É o imortal tentando explicar o eterno. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, não pode o mais. Então pensemos nisso. Pensemos nisso. Quando formos tratar dos assuntos religiosos. Lembremos que vou parafrasear Jesus, não tenho cabedal para isso, mas quando ele dizia o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, as religiões foram feitas por causa do homem, não os homens por causa da religião. As religiões são criações nossas. São nossas. A religação com o Criador independe de paredes. Independe de intermediários institucionais. Nisso me lembro da música belíssima, da letra belíssima da música de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós, da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios. É muito bonito isso. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Isso sim é inspirado. Isso é um texto inspirado. Porque é isso que Jesus havia dito. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora em segredo, ou em secreto, e o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. É o que Jesus disse para a mulher samaritana. Chegará o dia em que não mais adorareis ao Pai no templo ou no monte, pois Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Esse é o Deus que está em nós, conosco, sempre. E que basta elevarmos o pensamento a Ele. E o Deus, efetivamente o Deus, não é da discórdia, é da concórdia, é do respeito, é da serenidade. E eu encerro aqui, embora estamos estudando a carta de Paulo, eu encerro aqui com essa fala de Tiago, que, entre aspas, né, Djalma, acidentalmente chegamos nela, entre aspas, ou acidentalmente. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, veja aqui, olha o adjetivo, inveja amargurada,
e sentimento faccioso de divisão? Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaco. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovam a paz. Sugiro que leiam mais vezes esses versículos 13 a 18 do capítulo 3 da carta de Tiago, porque ela vem ao encontro do que acabamos de conversar aqui, do capítulo 3 da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. No próximo domingo, não. No próximo domingo, eu estarei também em viagem, retornando de viagem. Tenho um compromisso no estado de São Paulo, em Fernandópolis, em Jales, para palestras, e domingo estarei em viagem retornando e coincidirá com o nosso horário de estudos. Então, no próximo domingo não teremos esse estudo, mas aí no outro sim, nós retornaremos com o estudo e aí estudaremos o capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Eu sempre ponho um papelzinho escrito assim, próximo, e com a setinha, para eu marcar aqui, para eu não me perder onde deveremos começar. É isso. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aqui nesse estudo de hoje. Desculpe-me se os meus raciocínios não forem adequados, não estiverem corretos. Me sujeito a ser corrigido sem problema nenhum. Basta me indicar qual é o melhor caminho, qual é o raciocínio mais adequado, né? É sempre bom a gente poder aprender. Então, se porventura algum erro cometi, apresentem-me o acerto. E aí eu adoto, sem problema nenhum. Agora, corrigir sem apresentar o acerto, aí já não é uma correção, é apenas uma expressão do próprio entendimento. Então, peço sempre que apresente o melhor caminho. Tenham todos uma excelente semana, começando hoje, domingo, e todos sejamos abençoados pelo alto, pelo Criador, pelo Eterno, né? A Ele bendizemos, né? Como dizem os hebreus, diziam os antigos, Baruch Hashem, né? Deus seja louvado, por assim dizer, né? Até mais, fiquem com Deus e, como eu sempre agradeço, pela paciência de vocês e o companheirismo, Deus lhes pague.